Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal CG Analista de Dados. E se você ainda não é um inscrito do nosso canal, não deixe de se inscrever e ative as notificações para você sempre receber os avisos que a gente submeter algum material novo. Então, bora lá para mais uma aula. A gente está aqui no nosso módulo de estatística descritiva e hoje nós iremos falar sobre quartis. Mas antes da gente entrar nesse tema, eu gostaria de falar primeiro sobre o que é um quantil, né? E quantil nada mais é do que a forma da gente dividir uma métrica em partes. E tem até uma tabelinha famosa, se vocês jogarem aí na internet, vocês vão encontrar essas tabelinhas. E tem alguns quantios que são famosos, como quando a gente fala de quebrar a métrica em 100 vezes, a gente está falando de percentis. Quando a gente fala de quebrar ela em 10, a gente está falando de décis. 5 quintis, 4 quartis, 3 tercis, e cada uma dessas tem uma representação ali para a forma matemática, para que a gente possa escrever isso e entender do que está se tratando ali. Então, o 100 é representado pelo P, o 10 pelo D, o 5 pelo QU, o 4 pelo Q, o 3 pelo T, e assim por diante, né? Vocês vão poder encontrar aí uma grande variedade sobre esses quantil. Mas a minha ideia aqui nessa aula é que a gente fale especificamente sobre quartis, que, se eu pudesse falar assim, seria um dos mais utilizados. Entre ali quartis e décis, geralmente são os que são mais utilizados quando a gente está fazendo uma análise exploratória. Tudo bem? Então, deixa eu reiniciar aqui o meu kernel, para que a gente não tome nenhum spoiler, né? E vamos lá. O que eu vou fazer aqui de uma forma super simples? Eu vou importar as bibliotecas que a gente já conhece. Então, estou importando ali o Pandas, o NumPy e o Seaborn, que a gente vai estar utilizando. E vamos falar agora sobre quartil, que é o foco da nossa aula de hoje. Quartil nada mais é do que a gente pegar a nossa métrica e dividir ela em 3 partes. Às vezes você vai falar, pô, mas tu acabou de falar lá em cima que é dividido por 4. Sim, falei que era dividido por 4, mas o que a gente faz? A gente vai criar 3 fatias, porque a gente vai pegar 1, dividir por 4, 2 por 4, 3 por 4, e se a gente fizer 4, né, por 4, ficaria 1, e a gente não quer saber esse valor. Então, né, a gente sempre acaba subtraindo 1 ali naquela interação para que a gente possa ter essas fatias, tudo bem? Então, se a gente fosse falar, a gente tem 3 quartis. O primeiro representado pela sigla Q1, o segundo pela sigla Q2 e o terceiro pela sigla Q3. Que elas estão aqui, ó. Adicionei aqui para vocês. O Q1, ele vai pegar o que vai ser feito, né? A gente primeiro vai ordenar a nossa métrica do menor para o maior e a gente vai pegar 25% ali, né, daquele valor. Depois a gente vai achar os 50%, que é a mediana. Então, o segundo quartil é igual à mediana. E depois a gente vai achar o terceiro, que é 75%. Existe uma fórmula, existe um cálculo para isso tudo, mas como o Pandas e o NumPy é muito fácil de trabalhar e bem simples, a gente tem simplesmente uma função. Então a gente passa a métrica e a gente fala qual é a porcentagem do quartil que a gente vai querer. Se eu quero o primeiro, o segundo ou o terceiro. Então torna mais fácil aí para que a gente possa avançar e analisar e não se preocupar com fórmulas. Então, a primeira coisa que eu faço aqui, ó, é criar um data frame super simples, com a coluna chamada número, e eu estou colocando aqui, ó, 12 valores. Tudo bem? Então eu coloco 12 valores ali no nosso data frame. Lembra que eu falei para vocês que para calcular precisa ordenar? Isso é se a gente for fazer da forma manual. Essa função
né, a função quantilha ali, ela faz essa ordenação e retorna isso para a gente. Mas aqui no nosso exemplo, eu printei a nossa lista de forma ordenada aqui dos nossos valores, só para que a gente possa ver de forma lúdica. E que a gente vá conversando sobre o que o Q1 está fazendo, o que o Q2 e o que o Q3 está fazendo e como isso fica. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos falar aqui do Q1. Tudo bem? Então ó, eu coloquei aqui ó, data frame e a coluna que eu quero analisar, chamei a função quanti e passei 0.25, que é a primeira representação ali do nosso quarti. E ele trouxe 42,75. E vocês vão falar, pô, mas esse valor ali não tá, não tem ali, né? Mas o que é feito, né? O primeiro valor que é encontrado quando a gente vai olhar sobre quartis, o ideal é a gente encontrar a mediana. E a mediana é aquele valor central do nosso número. Então ele desconsidera os valores iniciais, os valores finais, e ele vai procurar o nosso valor do meio. E o nosso valor do meio aqui, o que acontece? A gente tem 12 elementos, e eu já dividi aqui mesmo, né? Para que isso ficasse mais simples para a gente entender. E como a gente tem uma quantidade par, o que a gente vai pegar? A gente vai pegar o sexto e o sétimo elemento e tirar a média entre eles, né? Vai tirar aqui a média de 56 e 61, que é o nosso Q2, que seria 61. Tudo bem? Então, esse 61 ele divide o nosso conjunto de dados em dois, entre a parte superior e a parte inferior. Se a gente tivesse 13 elementos, ficaria fácil, porque a gente teria, de forma ordenada, vamos falar assim, a gente teria isso aqui, esse daqui de baixo, e a gente teria, só para dar um exemplo, a gente teria o 61 aqui. Então eu não precisaria calcular, né, entre o sexto e o sétimo elemento. Eu viria aqui direto no sétimo elemento e dividiria o nosso conjunto em dois, 6 e 6 e o 7 ali. Tudo bem? Então, a primeira parte aqui é essa que eu já comentei com vocês. E o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse valor aqui, ó, esses 6 valores aqui, e vai encontrar o 42,75. Então é como se ele posicionasse quase aqui, ó, né, esse ponteiro, falando aqui, ó, os 25% da primeira metade está aqui. Tudo bem? Gente, o Q2 não tem mistério. O Q2 é a mediana do nosso conjunto da métrica que a gente está olhando. Então, Q2 igual a mediana. Não tem segredo, não tem mistério. Q2 igual a mediana. Q3. Q1 olha para a parte superior, né, da nossa divisão. Q3 olha para a parte superior da nossa divisão. Então, são os últimos valores. E o que Q3 vai fazer é encontrar, né, esse 75 aqui, esse 75% ali daquela parte, né, fazer a mediana, e ele vai encontrar aqui os nossos 79 mais ou menos posicionando aqui essa informação. Tudo bem? Então, se a gente pudesse resumir, o Q1 ele vai olhar para a parte inferior, né? Vai olhar para a parte inferior, que seria a primeira metade, vamos dizer assim. Q2 é a mediana. Q3 olha para a parte superior, né? Então vamos copiar aqui, olha para a parte superior, que seria a segunda metade. E se vocês notarem aqui tudo que eu falei para vocês, isso tudo já está lá na nossa função describe. Então, vocês podem vir aqui olhar, ó, que a gente tem aqui, ó, 75, tá aqui, ó, 79. 50%, que é a mediana, 61, tá aqui. E os 25% tá aqui, que é o 42, também tá aqui.
Então, isso é uma forma para que a gente possa olhar para o nosso conjunto de dados e entender essa concentração. Então, aonde meus dados estão concentrados e ver ali a distribuição deles, entender o que está acontecendo, né? Para que a gente possa saber se ele está concentrado muito no primeiro Q1, no segundo ou no terceiro, entender se tem alguma disparidade entre esses quartis, se algum tem uma concentração maior ou menor e o que está acontecendo, tá bom? Então, esse é na minha visão, minha opinião, Lucas, é o principal objetivo para que a gente possa olhar a distribuição desses valores perante aos quartis e entender se existe alguma disparidade. Então, o Q1 tem mais valores do que os demais, para que a gente possa depois entrar num assunto sobre distribuição e a gente possa tomar algumas ações comparando a métrica que eu vou comentar agora com vocês, que é a variação do interquartil com a nossa média, com a nossa mediana e com um desvio padrão, para que a gente possa entender se esses dados estão dispersos ou se estão concentrados, mostrando isso de forma com os dados. A métrica que é bem utilizada junto com o quartil é a variação interquartil. E ela é muito conhecida, se vocês forem procurar aí em livros, na internet, como IQR, que vem do inglês, que é o Interquartile Range. Tudo bem? É uma sigla, né? O IQR, que deriva aqui dessas duas palavras. E essa variação, ela nada mais é do que Q3 menos Q1, que está aqui, ó, 79, 42,75. Então, esse 36,25, o que esse 36,25 quer dizer? Quer dizer que a gente vai definir limites para os nossos valores. Então, a gente vai definir limite para a primeira metade, que seria a parte inferior, e a gente vai definir limites para a parte superior. Então, eu vou ter um limite inferior e vou ter um limite superior. Poxa, mas para que esse limite serve? Esse limite serve, gente, e eu vou comentar com vocês na próxima aula, que é onde a gente vai entrar sobre o tema boxplot. Então a gente vai conversar sobre o limite inferior, o limite superior, e a gente vai falar sobre Q1, Q2 e Q3 e o que a gente vai, como a gente interpreta esse gráfico do boxplot. Tudo bem? Então, para a nossa aula de hoje era isso. O tema, fazendo um breve resumo, quartil. Quartil é quando a gente quando a gente quebra a métrica em 3 quartis, falando sobre Q1, Q2, Q3, achando 25, 50 e 75% da métrica, para saber a distribuição dela, saber se ela está com uma distribuição normal ou não, né? E com isso a gente definir se os nossos valores, trazendo já um breve spoiler, se ele tem algum outlier ou não, se ele está distante aí da concentração dos dados. Tudo bem? Um último recado que eu queria trazer para vocês é aqui. Nós usamos essa função quantile. Dependendo do teu conjunto de dados, ele pode ser grande e pode demandar performance. O NumPy tem uma função chamada percentile, onde a gente passa o valor da métrica e o percentual que a gente está querendo ali. Então, a gente também pode trabalhar dessa forma aqui. Vamos copiar aqui o nome da função. Vamos abrir uma célula aqui e a gente coloca NumPy, que nós importamos como NP. Nós pegamos a nossa métrica e a gente passa aqui 25. Então, também é uma forma que vocês podem trabalhar buscando performance. Não existe só essa forma do Pandas. Essa forma do Pandas é onde vocês vão mais encontrar conteúdo na internet, mas também tem essa forma utilizando o NumPy. Então o NumPy também vai trazer ali uma performance maior
e tem algumas propriedades um pouco diferente da função quantile do pandas. Então, veja o que você tem a necessidade para que possa te ajudar aí, para que você tenha algumas cartas na manga aí, para você não saber só uma forma. Tudo bem? Gente, para essa aula de hoje era isso. Uma aula simples, direta, para que vocês possam colocar isso tudo como mão na massa. E na próxima aula a gente vai vir para entrar no tema sobre box plot e a gente vai explorar bastante aí. E a gente também vai falar sobre a nossa população do Brasil, porque hoje aqui a gente trouxe um exemplo fictício, né, com esse data frame aqui simples, mas na próxima aula a gente vai calcular o Q1, Q2, Q3, limite superior, limite inferior, o IQR, vamos colocar o box plot e vamos interpretar isso tudo. Então vai ser uma aula bem interessante. Aguardo vocês lá na próxima aula e um grande abraço para vocês, pessoal.